abençoe a vida de cada um. Vamos lá para Colossenses. Hoje eu vou terminar a carta de Colossenses, se Deus assim quiser e Deus assim permitir. Antes de nós vermos o capítulo 4 de Colossenses, eu quero explicar uma coisa para vocês sobre a igreja, que eu falei na primeira aula, mas eu quero recapitular para que a gente possa criar uma linha de raciocínio. Esta carta foi escrita para uma igreja que era uma igreja madura, era uma igreja que entendeu a graça, e por ela ter entendido a graça, ela estava colhendo os frutos desse entendimento. Então ela foi uma igreja madura e ela foi uma igreja muito adulta. Aí então no capítulo 1, Paulo diz assim no capítulo 1, no versículo de número 6, quando Paulo diz assim, ele está falando sobre a palavra de Deus, e no versículo 6 do capítulo 1 ele fala sobre os frutos da palavra na igreja colossenses. Ele diz, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então observe que Paulo fala assim, olha, a palavra, vocês receberam a palavra, essa palavra está produzindo fruto em vocês, e esse fruto está gerando conhecimento, está gerando então crescimento, e vocês entenderam a graça de Deus. Isso é maturidade, isso é uma igreja madura. Aí Paulo então no capítulo 2, Paulo fala de uma coisa muito importante. Somente uma igreja que tem maturidade consegue entender isso. No capítulo 2, versículo 9, ele fala, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu expliquei essa questão da plenitude da divindade. Somente uma igreja madura que consegue ter esse tipo de entendimento. E eu disse que a carta aos Colossenses é o livro, a carta mais profunda em termos de cristologia de toda a Bíblia Sagrada. De toda a Bíblia Sagrada, Colossenses traz consigo, em apenas 4 capítulos, Colossenses traz consigo, principalmente nos 2 primeiros, traz uma profundidade cristológica que nós não temos em nenhuma outra Bíblia. Isto é fruto de uma igreja que absorveu e que entendeu a palavra de Deus. Então no capítulo 2 ele fala isso. No capítulo 3, que foi o capítulo que eu falei semana passada, quando Paulo diz no capítulo 3, ele fala assim, habite ricamente em vós, no capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma igreja madura é uma igreja que nela habita ricamente a palavra de Cristo. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, recapitulando, eu falei que Paulo está falando da preeminência de Cristo, da soberania de Cristo. No capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo está falando do Evangelho na prática. No capítulo 3 ele diz, como que vocês vão praticar a palavra? Deixando com que ela habite ricamente dentro de vós. O problema é que nós temos uma geração que é analfabeta funcional das Escrituras. Nós vivemos numa geração analfabeta da palavra de Deus. Não leem a palavra de Deus, não leem sobre a palavra de Deus e não conhece a palavra de Deus. E nós não gostamos de errar. Errar é complicado. Nós não gostamos de errar quando fazemos avaliação de volante, nós não gostamos de errar quando fazemos avaliação de prova, nós não gostamos de errar quando fazemos escolhas erradas, e erro tem consequências. Erro tem consequências. E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele vincula o poder de Deus às Escrituras. Então ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Paulo, escrevendo a uma igreja madura, Paulo diz, habite. Lembram do verbo habitar que eu disse? Que era o verbo que Deus usou lá no livro de Êxodo, capítulo 25, quando diz, habitarei no meio de vós. Então quando ele diz, habite ricamente a palavra de Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, a palavra de Cristo tem a mesma equivalência da presença de Deus em vocês.
Por isso que ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela gera frutos. E o gerar fruto, o fruto que ela gera é habitar em nós. Então, a palavra de Deus habitando em nós, não como livro, mas como palavra, ela habitando em nós equivale à presença do próprio Deus em nós. Então nós perguntamos assim: quem quer Deus? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer Deus. Quem quer experimentar de Deus? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer experimentar de Deus. Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer. Agora, qual é o critério que Deus escolheu, que Ele estipulou para habitar em nós? Através das Escrituras. A Escritura é equivalente à presença de Deus. Quanto mais eu tenho a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu sei da palavra de Deus, mais eu conheço a Deus, mais eu sei de Deus, mais eu experimento de Deus. E Jesus, em Lucas capítulo 8, Jesus faz uma comparação, um comparativo. Jesus diz: o semeador é Deus, a semente é a palavra de Deus, o solo são os corações humanos. Ela vai achar solo, ela vai frutificar, com raiz ou sem raiz. E naquele coração que ela encontrar profundidade, que ela arraigar, ela vai frutificar. E ela vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. E como que ela acha raiz? É o nosso coração. É o nosso coração. É aquilo que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se nós queremos ser uma igreja madura, composta de pessoas maduras, que têm discernimento, que conseguem entender o mundo no qual estamos inseridos, é preciso que habite a palavra de Deus ricamente em nós. Senão não é possível. E quando a palavra de Deus ela vem e habita ricamente em nós, nós então não temos dificuldade em matar certos comportamentos que nos escravizam. E no capítulo 3, Paulo começa a falar de alguns comportamentos que eu falei semana passada, que nos escravizam. Ele diz no capítulo 3, ele fala no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. A prostituição não é só aquela pessoa que vende o corpo por dinheiro, que fica nas esquinas, que fica na rua, que fica nos prostíbulos. Prostituição não é apenas isso. É a segunda maior profissão do mundo. A primeira é a política. A prostituição é a segunda maior profissão, se é que podemos chamar de profissão, do mundo. Prática, né? A segunda maior prática do mundo. E Paulo está dizendo: fazei, pois, morrer a prostituição, a impureza, que eu disse que a palavra impureza no grego é porneia, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Aí no versículo 8 ele fala: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Observe que Paulo está dizendo: olha, esses comportamentos escravizam, apequenam e diminuem o ser humano. Esse tipo de comportamento. Deus não é contra o desejo. Nós temos que ter a adulteza de entender que Deus não é contra o desejo, Deus não é contra o prazer, Deus não é contra a satisfação carnal. Deus é contra a forma que nós escolhemos para isso. A forma que é o problema. O problema não é o prazer em si, e sim a forma. E Paulo está falando da forma. E Paulo está dizendo: fazei, pois, morrer esse desejo de você se tornar um objeto. Porque o Evangelho dignifica o ser humano, o Evangelho dignifica a pessoa. E Paulo então está dizendo: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Então é para habitar. Ela equivale à própria presença do próprio Deus. Agora, entrando no capítulo 4, que é o último capítulo de Colossenses. Colossenses, no capítulo 4, Paulo então ele já está partindo para as suas conclusões. Ele está partindo para as suas conclusões, e nas suas conclusões ele também fala da prática do Evangelho. E a prática do Evangelho tem que ser de que forma? No capítulo 3 ele fala da palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No capítulo 1 eu disse
que ela frutifica. E quando a palavra de Deus ela frutifica, ela gera um comportamento. É natural, é sintomático, é automático. Quando ela habita em nós, ela gera um comportamento. Ela gera uma atitude. Sem precisar de cobrar, sem de ser uma coisa agendada. É algo natural, como comer e beber. É uma necessidade existencial e é uma necessidade espiritual. Só que Paulo não coloca isso como um mandamento, porque não é um mandamento, não é uma doutrina, não é uma regra, não é um rito. Isso é algo natural que a palavra de Deus produz. Qual é o critério que eu sei, que eu adquiro, que eu saiba que a palavra de Deus está produzindo fruto em mim? Qual é o critério que eu vou olhar para dizer, não, realmente a palavra de Deus está em mim? Não é uma aceitação mental. Não é acreditar nas Escrituras, o simples acreditar. Mas quando ela habita em nós ricamente, essa riqueza ela se manifesta de uma forma. E que forma que essa riqueza se manifesta? O capítulo 4, versículo de número 2, Paulo diz assim: perseverai na oração. Perseverai na oração. Não existe uma igreja madura, não existe uma igreja sadia que não ora. Não existe. É impossível existir uma igreja equilibrada, nivelada, centrada, posicionada, pronta para dar respostas, pronta para ouvir, pronta para ajudar a sociedade se ela não ora. Não adianta. Não existe uma igreja madura, espiritualmente falando, se ela não tem a prática da oração. Por isso que Paulo diz: perseverai na oração. Não adianta. Então, a riqueza da palavra em nós, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar oração. Isso é automático. Isso é sintomático. Não adianta. Oração não pode ser fruto da agenda, não é instrumento de liturgia. Eu não estou dizendo que você não deva ir na reunião de oração da sua igreja. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que oração não pode ser uma coisa agendada, fabricada, estipulada com dia e hora e mês. Não é assim. Oração é o oxigênio. Alguém disse uma vez, se eu não me engano foi Lutero, dizendo que a oração é o oxigênio do crente. Lutero disse isso. Eu já citei essa frase de Lutero, mas vale a pena repetir. Lutero, perguntaram para Lutero se haveria arrependimento no céu. E Lutero disse: certamente não. Mas se houver arrependimento no céu, o arrependimento será de termos orado muito pouco. O arrependimento será de termos orado muito pouco. Eu já disse isso aqui. Nenhum homem teve a visão que o apóstolo Paulo teve. Nenhum homem teve. Para mim, nas Escrituras, no Novo Testamento, depois de Jesus, o cara mais maduro, que teve visão de mundo, visão de humanas, visão de um ser humano, visão de psicologia, de espiritualidade, visão de mundo, visão de vida, que viu as coisas sobrenaturais, que escreveu sobre elas, que fez a leitura correta, que vinculou com o Velho Testamento, que vinculou com o futuro, foi o apóstolo Paulo. Nenhum homem foi como o apóstolo Paulo. Nenhum homem. Quase que metade do Novo Testamento é escrito do apóstolo Paulo. Se nós tivéssemos as duas outras cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, na igreja de Corinto, que elas se perderam, nós temos 4 cartas a Corinto. Na verdade, nós temos 2. 2 se perderam. A nossa primeira é a segunda, e a nossa segunda é a quarta. Se perdeu 2 cartas de Paulo. Se nós tivéssemos essas 2 epístolas, mais da metade do Novo Testamento seriam escritos do apóstolo Paulo. Qual é o sermão que você já escutou que não citou o apóstolo Paulo? Não tem jeito. O que Paulo escreveu mudou o mundo. O que Paulo escreveu mudou o mundo. Mudou o mundo. Agostinho foi quem foi porque lia o apóstolo Paulo. Lutero fez a reforma porque ele leu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi a referência para muitas mudanças na história da humanidade e na história da igreja. Aí quando você lê o livro de Atos, quando fala que quando Paulo converte, Paulo estava em determinado lugar, diz que a primeira atitude de Paulo, ele estava orando. Não existe mudança sem
oração. Não adianta. Não adianta. Se eu tenho dificuldade de orar, se eu não gosto de orar, se eu não sinto a necessidade de orar, como eu sinto necessidade de comer e de beber e de dormir, se eu não sinto a necessidade, é porque a palavra de Deus não habita em nós, mesmo nós crendo nas Escrituras. Não adianta. Não adianta. E Paulo diz: perseverai na oração. Aí ele faz um pedido de oração. Aí é uma igreja que tem maturidade. Ela sabe pelo que ela ora. Ela não ora por orar. Ó Deus, obrigado pelo ar, pelo vento, pelo sol, pela chuva. Essas orações que parece que é um rodízio, né? É um rodízio mental, já em estado vicioso avançado. E Paulo, ele ensina um propósito. Uma igreja madura é uma igreja que persevera na oração. E ela sabe pelo que ela ora. Ela não ora para Deus pagar a conta no final do mês. Ela não ora para Deus curar as enfermidades. Ela não ora para Deus ficar parecendo que é um pombo correio que fica trazendo mensagem e essas campanhas sem começo, meio e fim, sem pé e sem cabeça, e que parece que cultiva muito mais a burrice, a ignorância, a estupidez humana do que uma centralidade nas Escrituras. Uma igreja madura é uma igreja que sabe pelo que ela ora. Ela tem um propósito. Ela vai diante de Deus com um propósito. Eu venho orar por esse motivo. Eu não estou dizendo que não signifique que você não possa orar pela enfermidade, que você não possa orar para Deus te ajudar naquelas lutas que você passa. Você pode e deve fazer isso. Mas também nós temos que ter um propósito na oração. E no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo de número 3, ele fala o propósito. Ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Viu o propósito aí? Orem para que Deus abra portas para a palavra. Você lê o livro de Atos, o livro de Atos diz assim: assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra de Deus. Está lá no livro de Atos. Assim crescia e prevalecia a palavra de Deus. Atos diz no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Não existe oração sem palavra, e não existe palavra sem oração. Não existe. E Paulo está dizendo: orai, suplicai, para que Deus abra a porta da palavra, para que quando eu falar, o mistério de Cristo, o Cristo, seja entendido e aceito, como aconteceu com vocês. É isso uma igreja madura. Essa é uma igreja que a sociedade precisa, que sabe pelo que ela ora. Não é essas gritarias, não é essas coisas, esses pulos, esses reteté, esse negócio que não tem fundamento nenhum teológico, bíblico, não tem nenhum fundamento. O livro de Atos está recheado de exemplos da palavra de Deus em consonância com as Escrituras, com a oração. Uma retroalimenta a outra. Hoje nós temos uma geração de crentes fracos, fracos em todos os sentidos, fracos teologicamente, fracos espiritualmente, fracos existencialmente, fracos socialmente falando, fracos politicamente. Estão achando que por serem em quantidade não é qualidade. Mas é porque nós vivemos uma das piores épocas do evangelicalismo, do evangelho em uma sociedade. É a época em que não se conhece as Escrituras sagradas. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E esta é a causa do nosso fracasso. E nós ignoramos isso, deixamos de lado as Escrituras, e ao deixar de lado as Escrituras, deixamos de lado a reunião de oração, deixamos de lado a reunião como, não reunião, mas a oração não como reunião, a oração como uma atitude, um comportamento individual. Entra no teu quarto em secreto, que em secreto o teu Pai te recompensará.
Está faltando é o secreto. Está faltando é o secreto. Trocou a oração individual por campanha de oração. Campanha do Deus forte. Campanha da prosperidade. A campanha de não sei do que lá mais. A campanha disso. E acham que isso é que faz com que as pessoas sejam abençoadas. Eu não tenho preconceito com essas coisas. Eu tenho conceito, é diferente. Porque quando eu leio as Escrituras, eu vejo que a oração é uma necessidade espiritual. Assim como comer e beber é uma necessidade biológica, orar é uma necessidade espiritual. Nós temos N exemplos nas Escrituras de pessoas que oravam e essas pessoas, elas eram diferentes. Elas não eram normais. Elas não eram normais no sentido de serem anormais, mas no sentido de elas não eram normais no sentido de que elas tinham um quê diferente. Elas tinham. Pessoas que oram, elas liberam uma energia diferente. Elas liberam um sentimento, uma coisa diferente. É diferente uma pessoa que ora, é diferente uma pessoa que tem comunhão com Deus. E aqui no capítulo 4, Paulo fala de algumas pessoas que foram importantes no seu ministério. E uma dessas pessoas era Epáfras. E Epáfras voltou para lá, porque Paulo não conheceu essa igreja aqui. Eu disse na primeira aula, Paulo não conheceu os irmãos de Colossos, nem os irmãos de Herápolis. Ele não conheceu, principalmente a igreja de Colossos. Eles não viram a face do apóstolo Paulo. Paulo não teve convivência com eles. E Paulo manda um rapaz chamado Epáfras. E o que Paulo fala de Epáfras é impressionante. O que Paulo fala de Epáfras, em poucas linhas, Paulo fala uma coisa de Epáfras que é impressionante. Quem dera se Paulo pudesse falar assim de mim. E Paulo, no capítulo 4, ele fala de Epáfras e ele diz assim, que ele está dando as saudações finais. O versículo 11, Paulo diz assim, antes de falar de Epáfras: e Jesus, conhecido por justo, esse Jesus aqui não é o Jesus Salvador, não é o Cristo, é um homem chamado Jesus. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. O que é lenitivo? Eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu alívio. Eles têm sido o meu conforto, o meu consolo. Eles cooperam pelo reino de Deus. Gente, se tem uma coisa que nós precisamos estudar, é o reino de Deus. O reino de Deus, nós precisamos urgentemente estudar o reino de Deus. Falta em nós aquela mentalidade de reino, de saber o que é o reino de Deus. E Paulo diz, esses homens são o meu lenitivo. Eles são o meu consolo, eles são uma ajuda para mim. Aí no versículo de número 12 ele fala de Epáfras. Aí o que ele fala de Epáfras é impressionante. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Se tem um conceito que precisamos recuperar e praticar, é o do serviço. Paulo se via como? O primeiro livro que Paulo escreve é Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. O conceito que Paulo tinha de si é que ele era servo. Hoje as pessoas vão à igreja para serem servidas. Culto hoje ele é feito para entretenimento e para servir as pessoas. As pessoas vão atrás de um produto. E esse produto tem o nome de Jesus. Não se cria mais a mentalidade de servo, daquele que serve. Paulo escrevendo em Corinto, aos Coríntios, Paulo diz assim: convém que os homens nos considerem como servos, ministros. A palavra ministro, hoje na nossa cultura, tem a ver com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro da Saúde, ministro da Cultura, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal. É um conceito tiposo,
é um conceito singular, absoluto, maiúsculo. É o ministro, quando ele entra, as pessoas levantam para ele entrar. Aí depois as pessoas só sentam quando ele senta. Então, ministro é uma questão de respeito. Mas a raiz da palavra ministro é servo. Convém que os homens nos considerem como ministros. É servo. E Paulo diz: saúda-vos Epáfras, que é do meio de vós, servo de Cristo Jesus. Jesus foi servo. Jesus, ele servia. Não vamos confundir serviço com serviçal. Não vamos confundir servo com serviçal, com serviço serviçal. Não, mas daquele que serve. Ele serve a Deus, servindo as pessoas. Isso é bonito como conceito, mas na prática é totalmente diferente. E Paulo diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo. E ele servia como? Como que ele servia? O versículo diz, continua dizendo, versículo de número 12: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça. É um servo que se esforça. Se esforça como? Sobremaneira. E esse sobremaneira é continuamente, é uma ação contínua. E ele se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Ele se esforça por vós nas orações. Nós estamos tão desacostumados em orar que é quando nós fechamos os olhos para orar, a gente já começa a abrir a boca. De tão viciados que nós estamos em não orar. Oração para muitas pessoas é um peso. É um peso. Fala, vamos em reunião de oração. As pessoas parecem que estão indo para um velório. Parece que estão indo assim com as pernas arrastando. Aí eu tenho que orar. E quando ora, parece que a hora não passa e fica orando, olhando o tempo. Deus não quer que ninguém ore assim, melhor nem orar. Pare com isso. E Paulo está dizendo: saúda-vos Epáfras, que é servo. E esse servo, ele servia se esforçando. Ele se esforçava em oração. E ele se esforçava em oração sobremaneira. Ele tinha um porquê. Igreja madura gera gente assim. Uma igreja equilibrada gera pessoas que oram. Geram pessoas que oram. Não gera pessoas que ficam debatendo teologia, querendo empurrar calvinismo, arminianismo. Isso aí eu respeito quem escolhe uma bandeira, mas isso não produz vida, isso é bandeira. Nas Escrituras não tem nem calvinismo, nem tem nem arminianismo. Tem interpretações. As Escrituras têm o Evangelho, e são as interpretações. Deus não nos chama para sermos calvinistas, Deus não nos chama para sermos arminianos, Deus nos chama para sermos pessoas que oram. Que orem é diferente. E Paulo está dizendo: por vós nas orações. A oração de Epáfras tinha um sentido: para que vos conserveis perfeitos. Na nossa cultura, perfeição não é. Na nossa cultura, perfeição é até um negócio meio pejorativo. Ah, você é perfeito. Perfeito aí é maduro. A palavra perfeito significa maduro. Para que vos conserveis maduros. Sabe quando que eu vou entender uma doença que aconteceu comigo e eu vou entender como sendo algo que Deus permite, não porque Deus está de mal de mim, mas porque a vida passa por esse processo? É quando eu orar. Quando eu oro, eu adquiro maturidade. É por isso que nós temos que orar. O que tem de meninice hoje, espiritualmente falando, e de infantilismo, espiritualmente falando, não é brincadeira. Não é brincadeira. Hoje as pessoas estão muito sentimentais, melindrosas, cheias de mimimi. Você fala uma coisa que elas não concordam. Ai, eu não vou na igreja, né? Ai, eu não gostei. O pastor não me cumprimentou, não deu a paz do Senhor. Isso é infantilismo. Isso é gente infantilóide. Não é nem infantil, é infantilóide. Isso é doença espiritual. Isso aí, eu não vou na igreja mais não. Não dá oportunidade de eu cantar.
não dá oportunidade de eu cantar, aí não dá oportunidade de eu fazer uma abertura, não dá oportunidade de nada para mim. Eu não vou mais não. Você está lá para servir, não é para ser servido, para aparecer. E Paulo está dizendo para que vocês se conservem perfeitos, adultos. Eu tenho dito isso aqui, gente. Vocês querem crescer? Leiam as Escrituras e leiam livros que falam das Escrituras. Leiam um bom autor. É inadmissível uma pessoa que se diz convertida, não vou nem falar por ano, a cada 5 anos não lê um livro sequer. Não vai entender, aprender. Gente, tem informações que somente alguém que estudou que vai poder passar para nós. Algumas informações não estão aqui. Eu preciso da informação paralela. Ouve todas as coisas, retende o que é bom, mas tem que ler, ouvir alguma coisa. É inadmissível. Aí vem um problema, aí não tem estrutura, não suporta. Por quê? Porque não ora, a palavra de Deus não habita ricamente, não tem conhecimento das Escrituras. Aí é complicado. Aí é complicado. E Paulo continua dizendo de Epáfras: saúda-vos Epáfras, porque para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E somente crentes que são habitados ricamente pela palavra de Cristo, somente crentes que são habitados ricamente pela palavra de Cristo, e somente crentes que oram é que sabem a vontade de Deus. Não existe técnica, não existe métrica, não existe método, não existe rima, não existe para saber a vontade. Não existe. A palavra de Deus, a vontade de Deus só se descobre orando. Eu lembro uma vez, eu não sou de dar testemunho, não, mas eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu saí do seminário, eu quis ir muito para voltar para Goiânia. E era um desejo latente do meu coração. Eu queria ir para Goiânia de qualquer jeito. Eu busquei isso em oração. Eu não queria voltar para Uberlândia, eu não queria voltar para Araguari, eu queria ficar em Goiânia, porque lá eu fui muito feliz, em todo sentido. Goiânia é uma cidade boa, quem conhece, tem de tudo. Uma cidade muito boa, em termos de igreja também, para mim era muito bom. E eu havia recebido um convite de uma igreja boa, de uma igreja grande. Eu falei, eu quero ir para lá. Mas por circunstâncias de presbitério eu não pude ir para lá. E eu fiquei muito angustiado com isso. Muito angustiado. Eu fiquei tremendamente angustiado. Eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo raciocinar direito. E eu não entendia por que eu não podia ir para lá. Até que uns dias depois foi um irmão na minha casa me visitar. Foi um irmão na minha casa me visitar. E ele não sabia de nada. E ele disse assim, é difícil a gente conversar com o pastor, né? O pastor sabe tudo de Bíblia. Engana-se quem pensa isso. Engana-se. O pastor precisa ouvir pregação. O pastor precisa de oração. Uma vez uma mulher chegou para mim, aqui em Araguari, passando na rua, uma senhora me chamou e disse assim, Elias, vem cá. Deixa eu pegar em você. Eu achei estranho, né? De forma respeitosa. Deixa eu encostar em você, para me dar sorte. Eu estou precisando de sorte hoje. Falei, nossa, então deixa eu me beijar para me dar sorte também, porque as pessoas, porque você é pastor parece que dá sorte, né? Falei, meu Deus do céu, que coisa. Eu quis muito voltar para Goiânia. O irmão abriu um texto da palavra de Deus que diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Ele disse, é difícil citar versículo para pastor, mas eu vou citar um para você. Ele abriu e disse: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Tirou com a mão. A partir daquele dia, daquele instante que ele acabou de ler, eu entendi, não era o melhor para mim. Eu entendi, não era o melhor para mim. E eu não sofri mais, não fiquei questionando, não fiquei angustiado, porque a palavra certa e o que confortou o meu coração foi a palavra de Deus, na boca de uma pessoa que ora. O coração do homem faz planos. Eu fiz planos, eu sonhei com aquilo, eu planejei. A minha mente, meu coração estava lá. Ele disse, o coração do homem faz planos, a resposta vem dos lábios do Senhor. Não era para eu ir. Então eu nunca mais sofri com isso. Até hoje, isso já faz o quê? Já faz o quê? Uns 17,
quase 20 anos, eu não sofro, até hoje eu não sofro com isso mais, porque foi a palavra que trouxe consolo e conforto. Quando a gente aprende a ouvir as Escrituras, a gente entende a vontade. Paulo está dizendo, olha, para que vocês entendam a vontade de Deus. A gente só vai entender a vontade de Deus quando a gente orar, quando nós tivermos um coração aberto para esse tipo de coisa. E Paulo diz que Epáfras, ele orava para que eles soubessem a vontade de Deus. Irmão, você só vai saber a vontade de Deus quando você orar. Eu não sei, não existe mágica, não é místico, não é mágica, mas você vai saber. Isso é uma coisa individual. Entra no teu quarto em secreto, que em secreto teu pai, ele vai responder. Ele vai responder. Por isso que lá no capítulo 3, Paulo diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vós e aconselhai-vos mutuamente. Deem conselhos. Lá em Isaías diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus, ele dá conselhos. Se ele não usa as Escrituras, ele vai usar a oração. A oração, ela é poderosa, ela tem poder. Ela tem poder. Quando você lê o livro do Apocalipse, eu vou terminar citando o livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, João viu o trono de Deus. Estava o trono lá. O trono estava lá. E o que João viu embaixo do trono? Alguém lembra? Está lá no livro do Apocalipse. João viu o trono de Deus. E diz assim, eu vi o trono branco e o trono estava lá. Aí ele diz assim, e embaixo do trono tinha uma coisa lá. O que era? Vocês não lembram? As orações dos santos. Está lá no livro do Apocalipse. Olha o que João foi ver. As orações, elas estavam debaixo do trono de Deus. O trono é uma coisa muito real, em termos de realeza. E embaixo do trono estavam as orações dos santos. É para lá que vai a sua oração. Ela vai para debaixo do trono de Deus. Não existe igreja composta de crentes maduros e equilibrados se eles não oram, se eles não são invadidos pela palavra de Cristo. Não adianta. Crentes maduros, pessoas salvas, redimidas, que são reflexo de Cristo na sociedade, são aquelas que oram, são aquelas que não fazem propaganda de suas orações, mas elas oram, elas têm aquele momento de comunhão com Deus. É o que eu digo, nós falamos mais com o WhatsApp do que com Deus. Eu não tenho nada contra celular, é um mal necessário, nós precisamos disso hoje. Mas tem gente que quando acorda, a primeira coisa que faz é ligar o celular para ver se tem alguma mensagem. Tem gente que vai tomar banho, leva isso. Tem gente que vai para o banheiro, leva. Tem gente que vai para os lugares, leva. Tem gente que não consegue. Hoje é um fenômeno. Você vai no cinema, as pessoas estão assim, ó. Ao invés de prestar atenção no filme, eu vou muito em cinema, eu fico vendo as pessoas estão assim, ó. Dentro da igreja, as pessoas estão assim, ó. Desse jeito, é impressionante, sequestrou o cérebro das pessoas. Você vai nas praças de alimentação, as pessoas estão comendo, uma de frente para a outra, e estão assim, ó. Pai, filho, mulher, namorado, marido, está todo mundo lá olhando. Tem gente que conversa dentro de casa com o Zap. É verdade, dentro de casa, mandando recado para a mulher, dentro de casa, a mulher está 2, 3 cômodos para frente. Ao invés de falar, não, é só. Então, é impressionante. Isso hoje sequestrou. É o que McLuhan disse 30 anos antes de nascer a internet. Ele que inventou essa expressão www, que é Wide World Web, a rede, essa rede. 30 anos antes de nascer a internet, McLuhan disse: essa rede vai sequestrar a mente das pessoas. Ele estava se referindo à televisão.
Isso sequestrou, tirou a capacidade de raciocínio das pessoas. Nós falamos mais com WhatsApp, nós vemos mais Zap do que nós vemos o que diz as Escrituras. Aí queremos ser abençoados, queremos ser edificados, queremos. Se você fala mais com o WhatsApp do que você fala com Deus, você não vai ser abençoado nunca. Cria vergonha achar que você vai ser abençoado porque você frequenta uma denominação. Pelo amor de Deus. Isso é apequenar a fé. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Jesus disse: quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Por mais que a gente viva numa era de tecnologia, por mais que vivamos numa época de tecnologia, Nietzsche, quando viu a prensa pela primeira vez no século XIX, Nietzsche, quando viu a prensa e viu a chegada da evolução da medicina, Nietzsche olhou para isso e disse assim, quando ele viu a prensa: Deus está morto. As pessoas acham que Nietzsche matou Deus, que foi ele que disse Nietzsche matou Deus. Não era nesse sentido, ele disse no sentido de qual maneira as pessoas estão deixando de buscar a Deus, agora estão recorrendo a certas coisas. Então Deus morreu, Deus está morto. Lá no século XIX. Se Nietzsche estivesse nos dias de hoje, Nietzsche dizia: Deus já está fedendo, já está apodrecendo. Morreu mesmo. Morreu mesmo. Porque tudo passa por isso. E Paulo está dizendo: olha, gente, por mais que exista tecnologia, por mais que nós vivamos hoje de forma tecnológica, é bom que se tenha tecnologia. Tecnologia facilita a vida demais. Isso é muito bom, é importante que haja mesmo. Não tenho nada contra celular, não tenho nada contra o WhatsApp, não tenho nada contra isso. Mas qualquer coisa que me afaste de Deus não vale a pena. Não estou dizendo que você não deva ir no WhatsApp, no Zap, ficar zapeando, mas vocês são inteligentes, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas se eu não consigo ficar um minuto orando, falando com Deus, o marido da minha alma, porque Deus algumas vezes é chamado no Velho Testamento de Baal, que Baal significa marido, senhor e dono. E lá no livro de Jeremias ele é chamado de marido da nossa alma, Baal. Não tem nada a ver com o Baal do paganismo. O Elias falou que é o Baal lá do paganismo dos dias de Elias. Pelo amor, não é nesse sentido. A palavra Baal significa marido. Marido. E ele é chamado de marido da nossa alma. Qual relação conjugal que subsiste se não tem diálogo? Qual relação conjugal que existe se não tem diálogo? Qual namoro que não tem diálogo? Qual casamento que se estabelece, que fala assim, é um casamento feliz, que não tem diálogo? Cristo é o noivo, é chamado do noivo da igreja. Qual noivado que funciona se não há diálogo? Nenhum. Qual é a amizade? Por que você fala assim, eu tenho aquela fulana ou aquele fulano é minha melhor amiga ou meu melhor amigo? Por quê? Porque você tem diálogos que você não falaria nem com pai, nem com mãe, com pessoas qualquer. Você falaria apenas com pessoas chegadas. Por isso que ele é o melhor amigo ou a melhor amiga. Porque você conta coisas da sua vida que você acredita que ele pode ouvir as coisas que você conte ou conta. E vice-versa. Então é chamado de melhor amigo. Agora, se eu não tenho uma amizade com Jesus, apenas aquela amizade religiosa, Deus, e aquele negócio religioso, de jeito nenhum. E Paulo está dizendo para que vocês saibam a vontade de Deus. Para que vocês saibam a vontade de Deus. Só se sabe a vontade de Deus orando. Só se sabe a vontade de Deus, como disse Jeremias. Achado as tuas palavras, logo as comi, porque elas me foram gozo e saúde para o corpo. Se tem uma época que se fala tanto de saúde, de suplemento alimentar, de exercício físico, é hoje. Você liga a televisão, passa uma propaganda lá, faça exercício físico, evite de fumar, pare com obesidade, etc. Tal. Academia, você vê academia, a cada 2 quarteirões tem uma academia. É muito bom. Porque hoje se preza essa questão de saúde,
Hoje se vive mais do que vivia há 30 anos atrás. O tempo de vida há 30, 40 anos atrás, uma pessoa vivia até 55, 60 anos. Hoje não, é até 80, 90. Daqui a uns anos será até 120, que eu não duvido. Porque é questão de saúde, de exercício físico, de correr, etc e tal. A oração é a mesma coisa, só que é espiritual. Assim como nós precisamos exercitar, como nós precisamos ter uma boa alimentação, é isso aqui. Por isso que Jeremias disse: achar das tuas palavras, logo as comi. Não é literal. Não é arrancar a página e comer. Acabou de cair uma página agora. Mas é no sentido de alimentar. É o que Paulo disse para Timóteo. Semana que vem nós vamos começar a estudar Timóteo. A carta pastoral que Paulo escreveu a um rapaz doente. E Paulo diz para ele: alimentado com as palavras da fé que tem seguido, serás um bom servo ou ministro de Cristo. E eu vou terminar citando mais um versículo que Paulo diz de Epáfras, e agora ele fala de Lucas. O versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Se Paulo tivesse dito apenas saúda-vos Lucas, o médico, não faria diferença nenhuma para nós. Mas Lucas, Paulo colocou um adjetivo aí. Pessoas que oram, pessoas maduras, elas são amáveis. Pessoas que têm o Evangelho, elas são amáveis. E o amor, ele atrai pessoas, ele traz pessoas para perto. É impressionante. O problema é que a gente acha que amor é ficar abraçando e beijando, esfrega. Amor, ele é uma decisão, ele gera energia, ele gera uma ambiência sadia. O amor, quando Paulo diz lá em Corinto, o tempo já está acabando, eu não vou citar Corinto, mas apenas alguns textos que dizem assim: o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Suportar não é tolerar, é eu te tolero, eu te suporto, eu não suporto aquela pessoa. Esse conceito não é o conceito das Escrituras. Suporte é um lugar onde você põe alguém para segurar. Suporte. Então, quando ele diz tudo suporta, ele segura a pessoa, ele dá assistência, ele alimenta. O amor não arde em ciúmes, o amor é isso, o amor é aquilo. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Pessoas, essa igreja foi uma igreja muito madura, porque ela era composta de pessoas adultas na fé. E é isso que falta. Hoje a igreja quer membros. A nossa educação hoje faz com que os nossos filhos vão para a escola não para aprender, faz com que os nossos filhos vão à escola para passar no vestibular. E eu não vejo isso com bons olhos, porque conhecimento é uma coisa para a vida. É o que disse Francis Bacon: conhecimento é poder. Nossos filhos vão para a escola não para aprender, eles vão para passar no vestibular. Mas não é aprendizado? Não. Eles não vão para aprender conhecimento, eles vão para aprender matéria. Para aprender matéria. Vão para passar. E hoje nossas igrejas estão fazendo isso. Estão querendo membros, para ter no hall de membros, mas não quer formar crentes sadios. A igreja não tem coragem de falar o que Jesus disse para o gadareno. Quando o gadareno quis segui-lo, a igreja quer seguidores. Quando a igreja ela quer seguidores, aí quando Jesus liberta o gadareno, gente, que testemunho que o gadareno não podia dar ao lado de Jesus? Jesus podia usá-lo como exemplo. Jesus pregaria dizendo: olha, eu tenho aqui, olha esse rapaz aqui, ele tinha 1000 demônios, olha que testemunho que não seria. Olha o testemunho que não seria. Não, eu tenho aqui uma ex-prostituta, Maria Madalena, e tem aqui um rapaz que tinha uma legião de demônios, 1000 demônios. Não é, galera? É verdade, glória a Deus. Então, ele tinha 1000 demônios, foi liberto, está aqui para testemunhar.
Jesus não fez isso. Ele quis seguir a Jesus. Jesus disse: não, não precisa me seguir. Olha para você ver. Vai para a tua casa e conta para os seus o que Deus te fez. Não precisa me seguir. Vá para a tua casa e conta para os seus o que Deus fez por você. Quando nós não temos o Evangelho em nós, haverá um dia que até Cristo será cansativo. Como assim, Elisa? Haverá um dia em que até Cristo será cansativo. Porque um dia Jesus pregando, Jesus tocou em algumas coisas do comportamento delas, de algumas pessoas, e elas começaram a levantar e ir embora. Literalmente, levantaram e foram embora. Aí Jesus vira para os seus discípulos e faz uma pergunta: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora com essas pessoas? Aí um dos discípulos vira para Jesus e diz: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida. Jesus não está interessado em seguidores. Ele não é carente disso. Jesus está interessado em pessoas que olham para ele e falam assim: somente tu tens as palavras da vida. Assim era a igreja colossense. Assim era a igreja colossense. Era uma igreja madura, que produzia pessoas amáveis, pessoas que oravam e se esforçavam em oração. Seja um agente assim. Seja um crente colossense. Seja uma pessoa que sabe o compromisso da oração, que sabe o compromisso da palavra habitar em você. Seja alguém assim, que se permita habitar e que se permita orar e que descobre o valor da oração em oração. Não porque leu em livro ou porque ouviu alguém falando sobre oração, mas que sabe que a oração é porque ora, não porque ouviu dizer. Aí sim você vai saber a vontade de Deus. Eu tenho certeza disso. Vamos colocar de pé e vamos orar. O quanto que não aprendemos com Colossenses. Eu particularmente aprendi muito. De todas as epístolas que nós estudamos aqui, Colossenses para mim foi a mais significativa. Não é diminuindo ou inferiorizando as outras, mas Colossenses tem o estofo de uma maturidade espiritual. E é isso que eu gostaria para a minha vida. Eu quero isso para mim. Não como pastor, não, eu quero isso como indivíduo, como pessoa. Porque sempre que eu leio Colossenses eu vejo uma coisa nova. Sempre que eu leio Colossenses eu vejo uma coisa diferente. Não como argumento teológico, mas como um desafio a viver existencialmente e espiritualmente no meio de uma sociedade que precisa de pessoas assim. Que seja o nosso comportamento, que seja a nossa atitude daqui para frente. Vamos orar. Cristo, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus que nos chama a sermos habitados ricamente pela palavra. Que a palavra de Deus encontre solo fértil em nós e que ela produza frutos a 100, a 60 e a 30 por um. E que nós possamos alimentar a nossa alma com a palavra. Que a palavra de Deus seja o nosso alimento diário. E que a palavra me ensine a orar. Não ficar repetindo frases de efeito, mas abrir o coração ao Senhor. E na oração eu aprenda que eu preciso entender a sua vontade para a minha vida nas pequenas e nas grandes coisas. E que eu aprenda a entender a sua vontade, mesmo quando a sua vontade for contra a minha. Obrigado a Deus pelo estudo da carta aos Colossenses. E que o que nós estudamos aqui não fique apenas no conceito histórico, no conceito, ó Deus, de estudo,
mas que gere frutos existenciais e espirituais em nós. Nós te pedimos assim, por intermédio de Cristo, o nosso Senhor e o nosso bom Salvador. Amém e amém. Deus abençoe. Até semana que vem, Deus assim permitindo.